E no podcast de hoje eu estou aqui com a Gabi. Ela é fotógrafa da região de Blumenau, focada em marca pessoal, marca corporativa e também faz ensaios que fazem parte das outras etapas da vida de uma mulher. Apresento a vocês, Gabi. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui hoje, Vitória, para a gente ter esse bate-papo sobre esse assunto que tem todo o meu coração. Dentro dessa questão do porquê que a Gabi tá aqui hoje, é porque eu conheço a Gabi já tem um tempinho, acho que mais de um ano, né? Já tem mais de um ano. E a Gabi fez o meu primeiro ensaio fotográfico. E nesse primeiro ensaio fotográfico que a Gabi fez, eu tava num momento que realmente era muito perdida. Eu não tinha noção de nada, noção pra onde ir. E simplesmente fui acarretada de... É o dia das fotos, peguei as roupas ali um dia antes, deixei a proprietária de uma loja escolher e fui. Não tinha noção do meu arquétipo, como apresentar a minha imagem, nem nada do tipo. Porém, o processo do trabalho que foi construído com a Gabi foi muito bom, porque ali eu fui conseguindo me desenvolver. Por mais que eu não sabia passar a minha mensagem, ela conseguiu fazer com que eu me soltasse muito bem. Então ali, desde esse momento ali com a Gabi, eu já trabalhando com esse universo do digital, com vários clientes ali junto comigo, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi o fato de eu precisar direcionar todos os meus clientes com essa fotografia. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto. E aí foi que eu comecei a analisar e comecei a olhar para as minhas fotos e identifiquei. Logo eu pensei, minhas fotos não me representam em nada, tá muito estranho, parece que meu olho, ele tá ali, mas ele não tá em mim. Porque eu não sabia qual que era o meu arquétipo, eu não sabia quais eram as melhores cores para mim. Eu não tinha parado para pensar que as roupas que eu fosse usar no ensaio fotográfico, elas precisariam estar de acordo comigo. Porque o meu primeiro ensaio eu usei blazer, com uma calça ali meio pegada social, coisa que eu não utilizo. E utilizei um outro look que é meio que numa pegada meio salmão, muito fofo ali, que já não é uma pegada que faz muito sentido pra mim. Então, foi realmente um ensaio que ficou bonito, foi muito bem elogiado, mas eu não me via nele. Então, durante todo esse processo que eu convivi ali com a Gabi, a gente agendou o segundo ensaio, que foi feito, tem aí, acho que tem uma semana hoje, tá fazendo exatamente do novo ensaio. E fez, uma semana hoje que tá fazendo. E esse novo ensaio, ele realmente trouxe a minha imagem, trouxe a minha identidade, ali onde eu realmente me encontrei. Eu consegui passar ali, o meu arquétipo é esse, essas aqui são as pegadas da foto. Fui fazer a curadoria das roupas com a Jéssica da Shop 2 e ela simplesmente me direcionou muito bem. Foi um ensaio fotográfico que eu fiquei feliz, tanto com a desenvoltura que a Gabi tem comigo com as fotos, também com os looks e também com as poses e todo o contexto que realmente eu gostaria ali pro meu Instagram. Então, digamos que as fotos que eu tô hoje eu me vejo. Então, Gabi, eu queria que você me falasse, assim, sobre essa tua experiência com as tuas clientes no contexto de muitas mulheres chegarem totalmente perdidas das fotos que vão fazer. Às vezes, eu sei que você faz toda uma curadoria, né? Você vai lá, sempre quando a cliente fecha contigo, você faz toda uma pesquisa, envia um material para ela que ela precisa te responder. E muitas das clientes se encontram perdidas até mesmo no que é que elas vão responder sobre elas. Elas não têm conhecimento nem nada. Como é que você se depara quanto a isso? Bom, realmente é uma coisa comum que acontece. Eu vejo que entra muito na etapa de autoconhecimento, de olhar para si, olhar para o que você gosta e conseguir transmitir isso através da sua marca, que é aí que você vai trazer a personalidade e o diferencial. Então, passando por um processo de perguntas, de olhar para dentro, a gente consegue começar a desenhar o que vai ser mostrado, o que você quer mostrar com a sua imagem através do ensaio. Então, eu tenho todo um direcionamento para as empresárias que eu atendo, um questionário, com um teste de estilo, direcionamento das roupas a partir dali, teste de arquétipo. Respondendo tudo isso, a gente consegue validar junto com a cliente, é isso que você quer transmitir? É nessa linha? O que sua marca quer comunicar? Né? Quais são seus valores? O que você acredita? Então, são essas perguntas a partir daí que a gente consegue ir desenhando o ensaio e fazer a pessoa se encontrar nesse processo também. Se encontrar nas roupas, né? Igual você comentou, o teste de arquétipo. Tem muitas pessoas que chegam achando que elas têm que reproduzir coisas que elas acham bonitas. Eu vi um ensaio com blazer, achei bonito. É isso, né? Mas, na verdade, é muito mais profundo. Quando a gente só pega uma referência e a gente reproduz, dificilmente a gente vai ter autenticidade. Então, passando por todo esse processo, a gente consegue extrair realmente a personalidade da pessoa
com as roupas, com as cores, com os looks, com as poses. E então, ter um resultado como a gente teve com o teu. É verdade. Dentro de todo esse processo que a Gabi direciona, uma coisa que eu vejo muito, Gabi, que depois que eu comecei a ter consciência do que eu ia fazer pra mim, porque de um ensaio pro outro passou bastante tempo até eu ter confiança e segurança, é justamente de que muitas das pessoas vão procurar um ensaio fotográfico somente pelas fotos bonitas que tem no perfil do fotógrafo. A maioria das pessoas vão procurar pelas fotos bonitas, mas não entendem ali o contexto. O que é o contexto do fotógrafo? Essa pessoa aqui, ela gosta de trazer fotos mais numa pegada natural. Essa pessoa aqui, ela traz fotos mais naquele perfil boneca. Porque tem pessoas que têm gosto pra tudo. Tem gente que gosta daquelas fotos muito produzidas, que não dá nem pra ver os poros da face. E tem as pessoas que gostam da naturalidade, que no caso é o meu caso. E isso foi uma coisa que eu achei muito admirável e muito bacana das fotos da Gabi, que foi o que me atraiu. Justamente por conta que ela traz a leveza de ser a naturalidade da pessoa, de não mudar a anatomia facial da pessoa. E eu já presenciei, inclusive, de fotógrafos assim bem conhecidos também, num contexto de que fizeram edição de fotos de algumas clientes, as clientes não gostaram por conta que ficaram aquele efeito muito boneca. Então isso é um outro ponto que eu gosto muito da Gabi. Dentro desse trabalho ali em conjunto com a Gabi, eu sempre falo das minhas clientes, já teve clientes, 2 que já fizeram, inclusive uma foi aqui em Blumenau, né? Uma foi em Blumenau e outra foi em Balneário Camboriú, que fizeram ensaios com a Gabi e ambas amaram, foi ali realmente elas, trouxe elas em essência, tanto em questão das imagens, das cores como um todo. Se a gente puder, a gente vai passar umas fotinhas aqui para vocês verem desses 2 ensaios. E o que foi muito interessante das 2, que realmente teve a entrega da imagem de quem realmente elas são. Ficou fotos com uma pegada bem natural, elevando a imagem delas, que o trabalho da Gabi tem um ponto que eu acho muito legal também, que é o quão que a pessoa, quando ela se encontra com as fotos, ela se conecta com você, ela se solta e a gente produz aquele material, eleva a pessoa para um patamar diferenciado até do cliente no qual ela vai cobrar. Eu queria até que tu trouxesse um outro ponto, que é justamente das clientes, como você tinha falado, até que tem clientes às vezes te buscam, que, vamos supor, são de segmentos da área da saúde, mas às vezes não tem noção nem de cor, nem do que vai utilizar. Como é que você lida com a pessoa que está nesse momento? Sim, a primeira coisa é entender o que ela deseja e, a partir daí, começar realmente a entrar nesse universo dessa marca dela, porque cada marca é única, então cada uma tem sua especificidade e é ali que a gente consegue extrair o diferencial e trabalhar, às vezes é um acessório, às vezes é uma cor, às vezes é um ambiente diferente que a gente pode estar fazendo a foto. Então, especialmente para a área da saúde, a gente vê algo sempre muito semelhante, né? Sempre as mesmas poses. E como que eu vou me diferenciar no meio de tantas pessoas que ficam iguais, né? Todo mundo de branco, ou umas fotos de blazer. Mas, né, será que aquilo realmente te representa? Então, o autoquestionamento é o primeiro passo para a gente conseguir ter um ensaio que realmente vai trazer o teu diferencial. E também eu poder guiar essa pessoa, porque eu posso sugerir 1000 coisas, mas se não for aquilo que representa ela, como foi no teu caso, teu primeiro ensaio, te colocaram umas roupas lá, e tu aceitou e depois tu viu que não era bem aquilo. Então, uma das coisas que fala muito no ensaio é, sim, a roupa, porque é uma das nossas formas de expressão, como a gente se veste. E interfere na nossa autoestima, na nossa autoimagem. Então, é um dos pontos assim que eu vi que para ti pega bastante. E para outras mulheres na área da saúde também, de repente, não usar só o branco, principalmente. Vou fazer foto de jaleco. Todo mundo acha que hoje tem que fazer foto de jaleco segurando alguma coisa, um instrumento de dentista, uma escova de dente, para passar quem você é, né? Mas é muito mais sobre quem você é do que o que você vende, né? As pessoas hoje estão cada vez mais interessadas em quem somos do que no produto que nós vendemos. O produto que nós vendemos, muitas pessoas oferecem também, mas a nossa personalidade, o nosso carinho, o nosso cuidado é único. Isso é verdade. O que é muito interessante que eu acho que é assim, trabalhando nesse contexto do Instagram como digital, que eu sou focada ali muito na comunicação das minhas clientes, eu vejo muito essa desconexão do querer ser a sua essência.
Eu quero ser a minha essência. E o que eu noto ali muito das fotos é que a gente precisa ser a nossa essência, porém, tem momentos que a gente tem que baixar a guarda e precisar lapidar ela. Que é o quê? Tem muitos profissionais, isso aconteceu, inclusive foi um caso com um mentorado. Eu puxei a orelha dele um dia, até falei pra ele, nossa, as fotos não trouxeram ali a tua imagem, uma pessoa que ela mora bem longe, eu até tava falando pra ele fazer um esforço de vir pra cá, acabou que não conseguiu. Foi fazer um ensaio fotográfico com o fotógrafo, o profissional é sério, o arquétipo sábio, um homem com uma comunicação muito firme, muito posturado. E aí foi lá e ele produziu um ensaio fotográfico vestido com a pegada do homem comum, sendo que o produto dele é de um ticket bem elevado. Acredito que naqueles estilos de tratamento deve se cobrar uns 30, 40 mil reais fáceis, né? Que é coisas, mandíbula como um todo. E aí a roupa dele tá de vestimenta de homem comum, um tênis simples, uma blusinha preta que ok, abraçado no notebook, ou uma outra foto assim, e muitas fotos sorrindo. Sendo que, em reuniões que ele fez comigo, ele não sorria nenhuma única vez, uma pessoa muito séria. Então, é o quê? As fotos desfavoreceram o objetivo que ele tem e desfavoreceram a essência dele. Então, justamente isso aí foi o quê? Às vezes é o feeling do fotógrafo. Total. É o feeling do fotógrafo. A pessoa chega e fala basicamente, o meu público é esse, o ticket que eu cobro é esse aqui, essa aqui e tal, a minha personalidade. O fotógrafo precisa ter esse feeling do tipo, olha... de se posicionar. E às vezes tem muito fotógrafo que fica com medo, né? Um certo receio, vai lá e faz o que o cliente acha que tem que ser. No final entregue um trabalho nada a ver, vai impactar nos resultados dele de marketing como um todo. E acaba que o cliente depois, que todo mundo vai chegar no momento de ter a sua consciência. Assim como eu cheguei na minha, todos esses profissionais vão chegar até o momento de consciência. Quando eles vão investindo muito mais, eles vão olhar, poxa, a minha imagem não está passando o que eu quero. É que nem várias e várias profissionais que às vezes tem uma consulta ou um serviço que é uma precificação, gostaria de vender para quem pagasse mais. As fotos, como eu tenho já cliente já muito do passado, abraçando a bioimpedância, apontando, esticando a fita métrica, é muito foto de recém-formado. E ali o que acontece? A pessoa reclama das vezes, só vem no meu WhatsApp pessoas que não querem pagar o valor que eu quero cobrar. Ou, eu não consigo fechar cliente, eu não consigo tal coisa. Justamente por esse desnivelamento da imagem, das fotos que foram produzidas, comparado ao material ali em si. Gabi, e como que você lida com o cliente que às vezes quer as fotos ali na hora, que chega com uma roupa que não faz sentido, ou você vê que ela tá te trazendo ali algumas questões, como é que você quebra isso? Como é que você mostra para ele esse outro lado? Certo. Na hora que a gente está montando o ensaio, eu já tenho todo um direcionamento para elas com a questão de looks, indico lojas, tem todo um suporte meu ali, elas mandam muitas fotos para mim, Gabi, esse e aquele, eu vou ajudando a linkar justamente com o arquétipo, com o que ela quer transmitir. Mas eu entendo também que tem clientes que não estão dispostos a investir em looks naquele momento, chega lá às vezes com talvez roupas que não vão favorecer tanto. E a gente trabalha da melhor forma que der com o que foi oferecido ali naquele momento. Um ajuste, às vezes é uma questão de misturar uma calça com uma blusa que a cliente não pensou. A gente que olha de fora e trabalha com imagem tem essa sensibilidade diferente para trazer essa outra visão para transmitir essa mensagem. Então, muitas vezes é um jogo de cintura na hora de misturar uma roupa com outra, fazer um cabelo, fazer uma coisa que ela nunca tinha pensado e escutar dela, nossa, Gabi, eu me amei, é isso. Eu nunca tinha pensado em me arrumar desse jeito, eu nunca tinha arrumado meu cabelo desse jeito. Foi lá, fez as fotos e gostou. Então, é muito da pessoa se permitir também, experimentar coisas novas. E o momento dela. Talvez não seja aquele momento que ela vai estar pronta para vestir uma roupa diferente, investir em roupa, ou, né? É o momento da pessoa. Ela tem que se sentir bem e com o passar do tempo vem outro ensaio, vem um novo momento e tu consegue trabalhar daí de outra forma, mas é sempre respeitando a fase que a pessoa tá, né? Tem um fator que é bem interessante dentro desse ponto, que inclusive eu presencio muito, que é a questão das vezes a pessoa ela não entender o valor das peças de roupa e olhar para a peça de roupa como um gasto, olhar para a foto como um gasto e não entender como isso pode impactar no financeiro dela.
Ela tem essa dificuldade. E muitas das vezes são pessoas que a gente vê fazendo viagens internacionais, passeando, gastando muito caro com outras coisas. E ali, quando ela vai produzir os materiais dela, não busca realmente ter esse olhar de um profissional que vai fazer esse acompanhamento dessa curadoria com ela. Então, o que acontece, às vezes ela vai lá, faz um ensaio fotográfico, e eu cansei de ver várias pessoas de terem ensaio fotográfico, a foto ser totalmente destoada da personalidade dela. E ali, muitas das vezes, ela acaba nem usando aquele material. E aquele barato que ela foi procurar, acabou que saiu muito caro. Justamente pela falta de direcionamento, o entender das cores que vai valorizar a imagem dela. Não ter o tempo ali para parar e olhar com uma curadoria. Eu falo porque quando é o momento de você fazer as fotos que vão te representar, as roupas que você vai usar, você precisa olhar para você. Exatamente. E eu gosto de dizer que eu cometi um erro mais idiota de todos. Eu sou uma pessoa que eu fico fazendo mais graça o tempo todo, mais empolgada, mais alegre. E fui lá e fiz as fotos, uma grande parte delas com um carão fechado que não fez sentido nenhum. Então foi realmente olhar pra mim e entender. E hoje você pode pegar, assim, vou até que depois colocar aqui uma foto e a outra aqui. Se você olhar assim, é absurdamente a diferença do olhar de confiança, de é isso que eu tô fazendo, é realmente esse movimento aqui, as roupas, as cores, que é coisas inclusive que eu rejeitava. Nunca vou fazer foto com cor branca. Não, esse estilo de roupa... Eu usei até um blazer, que fazia sentido, só que o look por baixo era uma peça que eu gostaria de usar. Então, acaba que a pessoa, ela começa a... Como é que eu posso te dizer? A se redescobrir no processo quando ela vai fazer fotos. E, Gabi, agora eu queria te fazer algumas perguntas, que são coisas, assim, que eu vejo bem pertinentes ali, até mesmo que eu gosto de direcionar para os clientes. Vai ser maravilhoso essas perguntas que eu vou te fazer. Olhando para uma mulher que ela deseja uma marca pessoal, que principalmente ela também tem empresa, negócio como um todo, colaboradores. Qual que é a diferença da marca pessoal para a marca corporativa? Essa pergunta é muito boa. A marca corporativa, a questão da foto corporativa, a gente vai fazer um ensaio representando aquela empresa, a cultura daquela empresa, os valores, provavelmente vai ser na empresa, né? Então, representa algo maior. Na marca pessoal, você está representando apenas aquela pessoa, aquele indivíduo com a sua individualidade, com os seus valores, com aquilo que acredita, o estilo de vida, por que não? Eu até gosto mais de marca pessoal porque eu sinto que eu consigo ir além, consigo explorar mais, consigo adentrar no universo único daquela pessoa e extrair o diferencial dela nas fotos. Por exemplo, assim, uma mãe, dependendo do que ela trabalha, se ela quiser incluir no ensaio de marca pessoal dela foto com a filha ou com o filho, ela pode, né? Agora, uma marca corporativa, tu vai fazer algo já mais sério, mais voltada para os resultados daquela empresa específico. Na marca pessoal, a gente já consegue abordar já outras coisas, outros detalhes, justamente para ir refinando cada vez mais esse ponto de conexão com o público. Abordando como a gente está falando dessa questão da marca pessoal, que é inclusive algo que eu fui ter essa noção e já depois desse ensaio que eu acertei a veia, já deu aquele desejo pelo ensaio externo. E eu vejo que é o quão importante tanto o ensaio corporativo, o ensaio da marca pessoal dentro do estúdio, quanto fora. Por quê? Dentro do estúdio, eu acho que é aquilo que traz a personalidade da pessoa, que a gente consegue trabalhar ali tanto a questão das cores, a marca, a essência, mostrar bem a profissional. E o externo é onde a gente mostra o lifestyle, né? O que ela gosta de consumir, o que faz sentido para ela, se ela é da natureza, se ela é do mar, se ela gosta de cafeteria, se ela gosta mais de uma pegada estilo de luxo, se ela quer mais fazer coisas, por exemplo, em trilha, aventura ou o que seja. E aí, eu entrei nessa dualidade que depois de montar o meu feed, me deu a vontade. Eu falei, caraca, e outra, eu sempre deixava isso de lado, porque eu falei, não, minhas fotos, eu não tenho estilo, o meu jeito não vai ser bom para as fotos, eu não gosto de tirar foto não faz o estilo, mas eu já saí da Gabi do ensaio de marca pessoal, já visualizando já o externo. E aí eu queria saber, assim, de você, como é que é o teu trabalho nessa questão do olhar para o ensaio externo, quando a cliente te procurar, Gabi, eu gostaria de fazer essa questão do ensaio externo, mas onde, como, quando? Como que tu trabalha dessa forma com a pessoa, quando ela te procura para isso? A primeira coisa que eu vejo você já fez um ensaio, um ensaio fotográfico? Se já fez, onde que você fez? Qual que era a proposta? Qual que era o seu momento? E, não, Gabi, é o meu primeiro ensaio. A gente pode sim unir um interno e um externo, quando faz sentido para a marca
Geralmente eu até consigo fazer isso, mas aí sempre levando em consideração qual que é o objetivo, né? Então, dentro do estúdio é muito legal porque é uma tela em branco e você consegue focar muito na expressão da pessoa, você realmente, o foco é a pessoa, né? No fundo branco, ou você não vai olhar para outra coisa, você vai olhar para a pessoa, para a expressão, para a pose, e aquilo vai transmitir a mensagem. Quando você vai para um lifestyle, você já vai para a questão do ambiente. O ambiente vai estar comunicando junto com a tua expressão, com as tuas poses, e vai passar a sensação. Então, tem que casar muito bem aquilo que você é com os lugares que você vai fazer a foto, né? Eu sei que gosta de natureza, né? Então, sim, ficaria legal fazer umas fotos ao ar livre, mas tem gente que não é tanto, né, dessa vibe, vamos dizer assim. Então, não faria sentido, a gente procuraria um outro local que fizesse sentido para estar comunicando dentro da toda a estratégia que a gente vai fazer para o ensaio dela. Certo. Nessa materialização do ensaio externo, né, eu vejo às vezes como um bicho meio de 7 cabeças, porque tem a questão das roupas que vão ornar com o lugar. Então, quando a pessoa ela pensa em fazer um ensaio externo, o que eu visualizei da pessoa ir, olhar os lugares pessoalmente, ter toda uma curadoria das roupas e tudo? Ou como é que você coloca isso na modo prático? Por exemplo, a pessoa acabou de te contratar. Gabi, vamos fazer um ensaio externo. Você direciona ela para ir, para fazer filmagem? Como é que é esse momento para que cruze as coisas e do nada não chegue lá e você olha, a roupa da pessoa não tem nada a ver, o local é todo verde, ela veio com roupa verde, parece que ela faz parte da parede. Como é que você organiza essa questão para que a pessoa fique feliz com as fotos do ensaio externo? Sim, eu sempre analiso o contexto, que é justamente aquilo que você falou. E também levando em consideração o estilo da pessoa, né? Eu gosto de dar uma voltinha, né? Mas eu sou mais socialzinha, eu sou mais séria. A gente consegue fazer um equilíbrio numa peça talvez mais de cima, um pouquinho mais fechada, mais séria, e de baixo uma calça jeans. Sempre dosando ali para fazer sentido. Eu não necessariamente chego a precisar ir nos locais, só se for um local, assim, muito diferente do que eu tô acostumada. Mas sempre analisando contexto e mensagem. Eu gosto de fazer atividade física. E é algo muito presente na minha vida. Por exemplo, você seria uma pessoa que faria sentido colocar um look fitness e fazer umas fotos, sim, caminhando, tomando um suco, né, num parque. Então, mas isso faz sentido para você. Mas para quem não quer trazer isso, às vezes, para sua linha editorial de conteúdo, daí, então, não faria sentido. A gente pode explorar de outras formas, como eu falei, um jeans sentada na grama, né, fazendo piquenique, o que faz sentido para tua marca? A gente parte daí para poder juntar look e os momentos, né, que vão ser criados. Inclusive, você já aflorou criatividade daqui. Agora a cabeça já ficou um pouquinho mais já criativa. Adoro. Gabi, a gente falou aí da marca, tanto da pessoal como da corporativa, só que nós sabemos que as mulheres empresárias, várias das que você atende, por exemplo, passam pelo momento da gestação como um todo. Então, muitas delas, já estando com você, ele já fez a marca pessoal, elas acabam também fazendo a questão da marca quando tá gestante ali, quando tá gravidinha. E a pergunta que eu vou te fazer é, como tá sendo para você fotografar as suas clientes, no sentido de estar gravidinha, depois que você ficou grávida? Como é que mudou a Gabi fotógrafa de antes da gravidez, fotografando grávidas, para a Gabi de agora, estando grávida, fotografando grávidas? O que mudou para você na sua mente, assim? A minha admiração pelas mulheres só aumentou. Enfrentar todo esse turbilhão da gestação, com todas as suas alegrias, seus medos, sua expectativa. Então, o que mudou dentro de mim, eu já tinha uma admiração muito grande pelas mulheres, obviamente, por eu ser uma mulher, mas agora eu tenho realmente a dimensão do que é viver esse momento e olhar para uma gestante e entender, e ela está passando isso e aquilo. Não serve mais as roupas. E agora eu estou vivendo na pele o que é, todas as dificuldades que elas enfrentam na prática, e isso faz com que a gente ainda fique mais empática. Eu já me considero uma pessoa muito empática, mas mais ainda por estar vivendo todo esse processo. E como que... Porque, assim, do ensaio fotográfico da marca pessoal, eu sei, né? O processo, quando a gente se olha, a gente passa por um processo que é o quê? Eu fiquei me achando a garota da capa de revista nas fotos. Eu fiquei olhando e falei, nem parece que eu. Meu Deus, como que saiu ali? E o que foi mais legal de tudo? Muito ao natural. Realmente, tá ali, sou eu e ponto.
Como que é na questão das gestantes? O que é que elas te elogiam ali no final do ensaio fotográfico, quando elas passam ali para um ensaio? Qual que é o que ela admira, o que ela olha? Porque eu acredito que a mulher se olhar de uma forma bonita, mesmo no meio do turbilhão das coisas da gestação, que ela não consegue, às vezes, dar muito tempo de cuidar de si. Algumas, às vezes, acaba até ocorrendo de ultrapassar muito do peso ali na gestação. O que é que elas elogiam muito ali na hora que olham ali suas fotos? Eu acho que a mulher tem uma questão muito forte com o corpo e na gestação a gente passa por tantas transformações e muitas vezes a mulher para de conseguir se enxergar naquele corpo. É uma nova mulher que está vindo aí e ela passa por transformação de corpo. Então, acontece de muitas não se sentirem realmente bonitas nessa fase e acabam nem fazendo justamente por conta disso. E eu até entendo agora. E a questão é ter a sensibilidade de conduzir elas, de colocar o melhor ângulo, de favorecer mesmo aquelas curvas, aquele momento, para que ela possa olhar de uma forma muito mais amorosa para o seu corpo, que é morada, né? E sim, mulheres têm uma coisa muito forte, corpo que é inexplicável, só sendo mulher para saber, né, Vitória? Isso é verdade. Ganhar uns quilinhos, já tá ali. Imagina ganhar um barrigão, tudo cresce. Então, é mostrar que no meio de tantas transformações existe beleza. E o que eu vejo é que as mulheres se emocionam com o ensaio. Principalmente quando já tem mais de um filho, já é o segundo filho, aquilo parece que ainda potencializa ainda mais, porque a família está crescendo, já tem toda uma experiência de um ali vindo o outro agora e ver todo esse momento de conexão que a gente consegue captar nas fotos, ver a família dela, ver o sonho dela ali naquela foto e no meio de tanto caos e tanto perrengue que tem, né, criando uma criança no dia a dia da família, existe esse amor, existe a conexão, existe a cumplicidade e quando a gente consegue trazer isso para a fotografia, emociona. Isso é muito legal. Não passei por essa parte ainda, não sei realmente como é vivenciar, mas só de ver, eu gosto muito de acompanhar várias, acompanho inclusive 99% das pessoas que estão à minha volta já tiveram filhos e eu vejo muito isso. Eu acho muito bonito, eu acho muito legal. Gabi, inclusive, eu fiz uma coisa muito engraçada, porque hoje eu queria até falar sobre fotos de inteligência artificial. E aí, ontem, eu peguei lá o meu telefone, fui lá, comecei a fazer várias fotos de inteligência artificial, inclusive falando de grávida, coloquei lá até eu grávida na inteligência artificial, ficou um negócio muito doido. Tá aqui, vou te mostrar depois. E aí, nessas fotos que eu fui fazendo, me lembrou ali de uma situação. Uma mentorada minha semana passada falou assim: Vitória, eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp de uma pessoa me propondo para fazer as fotos de inteligência artificial e tal. E aí ficou isso. Você tinha me falado depois a respeito desse assunto, né? E ali, lá fui eu pegar e fazer. Eu pensei, não, deixa eu dar uma olhada aqui antes de eu trazer ali os meus conceitos, né? Vou fazer aqui algumas coisas e testei várias fotos de vários formatos e tudo mais. E o que foi que eu identifiquei? Foto com inteligência artificial, e aí eu vou querer, claro, saber da tua questão. É algo mais para você brincar, de grosso modo falando, depois que eu fui testando ali as minhas fotos. Por quê? O cabelo, a quantidade de cabelo que a inteligência artificial me colocou, nossa, eu fiquei cabeluda, maravilhosa, cabelo assim, tudo, uma quantidade 3 vezes maior que eu. Então, nitidamente, principalmente um público de maior poder aquisitivo, ou pessoas que têm senso estético, que vai entrar no perfil de uma profissional e ver aquela foto de inteligência artificial daquela forma ali, pode enganar até quem não entende. Sim. Mas se a pessoa quer construir um posicionamento, uma marca forte, acaba matando o negócio ali. Eu fiz e tudo e fui testando. Eu falei, poxa, nenhum. Aí coloquei cabelos mais curtos, mas eu, com o meu senso estético de olhar muito para as coisas, eu falei, nossa, eu ia achar muito ridículo aquilo. E aí, identifiquei que tem algumas inteligências artificiais que dá para você produzir fotos impecáveis, porém, são com inteligências artificiais pagas, com profissionais com uma baita excelência, que dá um trabalho muito maior ainda do que produzir fotos normais ali de ensaio, só que mesmo assim não fica ali com a naturalidade. Então, assim, eu queria saber de ti qual é essa tua visão, porque logo assim, olhando pra mim, eu falei, não, eu prefiro muito mais ir fazendo mais ensaios
do que usar a inteligência artificial para estar colocando foto ali. Ressalve até uma coisa, se a pessoa às vezes assim, eu acredito que ela queira muito fazer, para colocar em algum carrossel, um que fique bem distante, que não dê para mostrar detalhe, uma coisa que vai ter muito escrita em cima, dá para salvar, mas utilizar como uma marca pessoal ali é inviável. Essa é a minha opinião, assim, mas eu queria saber de ti, do teu lado como fotógrafa, qual é a tua visão para inteligência artificial? Primeiramente, a tecnologia, ela está evoluindo numa velocidade absurda, né? Eu sei que essas inteligências, elas vão ser cada vez mais refinadas e a gente vai chegar num ponto que vai ficar cada vez mais próximo de um ensaio real. Sim, isso vai acontecer porque o que a gente viu de salto de tecnologia, do que a gente tinha 10 anos para trás, do que a gente viveu nos últimos 4, né? Tá tudo muito acelerado. Eu acredito que não substitui. Por quê? Porque por mais que você chegue num resultado muito legal, você não vai estar passando pela experiência, né? A experiência real de se olhar, se reconhecer, se valorizar, se amar e levar isso para a tua comunicação, né? Porque a gente sabe que essas experiências muitas vezes transformam a gente. Você passou por isso. Sim, era você naquele ensaio, né? Vivendo aquilo e passando por todo aquele processo, enquanto uma foto de IA, você vai lá, clica num botão e tá pronto. A inteligência artificial, a gente tem que tomar cuidado porque ela pode fazer a gente querer pular processos e etapas que a gente precisa viver para amadurecer, para evoluir, para desenvolver cada vez mais a nossa marca, como foi o exemplo do teu primeiro ensaio, né? O primeiro ensaio tu estava de um jeito, com uma roupa, o segundo ensaio já estava com outro, mas foi um processo teu que tu viveu, de amadurecimento, de autoconhecimento, que fez com que a gente tivesse esse resultado ali. Enquanto numa inteligência artificial, tu só vai, clicou lá, um look branco. Bonito. Tu ia achar bonito, talvez ia usar, mas e o processo? Você não teria passado por ele. Então, pode vir IA, pode vir o que for, nunca vai substituir a nossa vivência naquele dia. Verdade. E a fotografia, eu acho que ela é muito uma construção de autoestima, de uma imensidão que a gente fica no dia a dia trabalhando, produzindo muito. Às vezes a gente para ali de olhar um pouco pra gente, mas quando você tá no ensaio fotográfico, você tá olhando 100% para você. É onde às vezes você via trocentos problemas e às vezes quando você olha para um ensaio você fala, nossa, nem era o que eu visualizava. Então eu acho que é tanto um momento que a mulher ela separa para si, que é onde ela se desliga do mundo, ela só vai olhar para ela, vai olhar para as roupas que ela tá utilizando, vai focar ali nas poses. É um momento que, no último local que a gente fez ensaio, eu gostei bastante, tinha comes e bebes bem legais lá, uns lanches e tudo, que a gente se desconectou de tudo afora e no final tem toda uma experiência. E fora que, por mais que existam inteligências artificiais, o fotógrafo, ele proporciona a experiência, ele proporciona a conexão, sabe? Então eu acho assim que o momento, que é a questão do momento, do separar, de você olhar para você e falar, nossa, eu tô dessa forma, muitas e muitas pessoas, por exemplo, às vezes que sofrem com distorção de imagem e tudo, ao se ver nas fotos, ela vai se reconhecer, nossa, eu sou capaz disso aqui, nossa, eu fico dessa forma. A pessoa até se encontrar, tipo, é essas roupas mesmo que eu quero utilizar. Autoconfiança. Exato. Por mais que, assim que eu fiz o primeiro ensaio, eu fui passando para o segundo, eu estava num processo de descoberta, que eu tinha certeza em termos técnicos, mas eu só pude bater o martelo de é isso depois que eu vi do outro lado. Então, eu acredito que é isso. E outra coisa que é um ponto muito interessante, as mulheres vão passando de fases por fase. É assim como eu falo que, quando eu te conheci, Gabi, naquela época, eu via mais uma menina, que já era uma mulher, mas só que eu via ainda uma menina. Depois que passou por essa faceta como mãe, eu falo que a maternidade, ela te trouxe, assim, uma estruturação, não sei, parece que mexeu na tua anatomia. Tanto facial, quanto corporal, tanto de jeito, quanto de postura. Então, vamos supor, o ensaio que foi da Gabi do ano passado, o outro ensaio que já era novas roupas, uma nova fase da mulher. E isso eu acredito que é para tudo. Desde a mulher que quer trabalhar uma marca pessoal dela, se ela é uma gestora, desde que ela vai se tornar uma CEO, desde que ela vai precisar construir uma marca pessoal para representar os produtos dela. E assim vai, são momentos e momentos. Eu acredito que a fotografia, ela nunca vai parar, independente de qualquer IA que chegue. Também acredito muito nisso, porque a fotografia ela tem esse poder de acompanhar esses nossos momentos e deixá-las registradas de forma real, pra gente daqui a um tempo poder voltar lá e olhar pra nossa história, né?
e reconhecer tudo que a gente viveu até ali. Muito bacana. E como foi pra ti, aproveitando aqui, que agora eu fiquei na curiosidade, o teu ensaio, que eu vi que você fez um ensaio, que foi assim, eu pensei que tinha um rio, não sei se era um lago, que você foi, eu acho que com família sua, pra algum local que você postou ali nos stories, fez umas fotos ficou muito bonitas, que tipo, você engravidou, mas parece que não foi gordura pros outros lados, só foi barriga. E aí ficou muito legal ali, e eu queria saber assim, da tua percepção como fotógrafa, sendo fotografada, estando mãe. Como que foi? Ser fotógrafa envolve um pouco de querer controlar as coisas. Então, se colocar nessa posição de atrás da câmera, tem muitas pessoas que têm esse perfil um pouco mais controlador, é tu se permitir ser vista por outra pessoa e curtir aquele momento, né? No caso ali foi meu marido que fez as fotos. Eu dei uma boa direcionada, mas chegou lá pelo um tanto que eu não consegui mais controlar. Eu só tive que me entregar aquele momento e deixar aquilo acontecer. Então, é um processo que todas as minhas clientes passam também, né? De confiar e se entregar àquele momento que a pessoa está enxergando o teu melhor ali, né? Isso é verdade. Como foi quando você, assim, olhou as suas fotos? O que que tu sentiu na hora? É muito emocionante. Muito emocionante ver essa nova Gabi na versão mãe. E muito lindo. Fiquei muito feliz de ter essas recordações também. Muito legal. E, Gabi, até pra quem... Eu falo assim, que eu tenho mentorados de tudo quanto é lugar do Brasil. Queria eu pudesse que a Gabi tá em todo local. Mas, assim, a Gabi hoje, ela mora em Blumenau. E ela morando em Blumenau, ela atende pessoas de outros locais. Inclusive, eu queria até que ela falasse... Gabi, por mais que você esteja em Blumenau, até onde você pode ir até o cliente? Como funciona esse processo pra pessoa te contratar? Hoje é questão de Gaspar, Blumenau, Brusque, a parte do litoral ali de Penha, Balneário. Nesses momentos, assim, eu ainda consigo atender, né? Depois que vier o filhote aí, a gente vai ter que ver como que vai organizar essa questão. Mas toda essa região eu atendo e também, às vezes, o cliente se desloca até Blumenau, às vezes o cliente de Balneário vem, né, até aqui. E aí cada um vai fazendo o deslocamento conforme é possível também. Vamos ver o que acontece aí depois. Eu costumo dizer que essa questão do deslocamento, até pelo que eu falei do cliente, ele é algo que vale muito a pena. A minha cliente, por exemplo, uma que a Gabi fotografou, é de Itapema e foi até Balneário para fazer as fotos, né? Então, eu falo que vale muito a pena esse deslocamento porque a sensibilidade, o direcionamento, as fotos, o investimento que você vai ter, o tempo que você vai ter que pausar o teu trabalho para dedicar às fotos, realmente precisa ser um tempo que você vai investir e que aquele material vai trazer a mensagem que você vai passar. Porque se for realmente só para produzir por produzir, acaba que vai ficar aí bem prejudicado ali o seu trabalho, né? E, Gabi, para fechar, eu queria saber de ti o seguinte. Como foi e o porquê da fotografia na tua vida? Isso já é algo que surgiu desde a minha adolescência. Eu lembro, eu não sei se eu tinha uns 12 anos por aí. Eu tinha uma câmerazinha bem pequenininha e já saía por aí fotografando minhas amigas, minhas primas. Foi algo simplesmente que já era inato meu, de querer ver as pessoas e mostrar toda essa beleza delas através desse meu olhar. E eu adorava pegar minhas primas e sair fotografando com elas. E aí fui crescendo, só que eu também gostava sempre fui muito felícia dos bichinhos. Eu adoro um bicho, eu adoro natureza. Então, na hora de escolher a minha profissão, eu acabei indo para a parte de biologia. E durante a faculdade de biologia, eu fiz uma disciplina optativa de fotografia. Porque eu já tinha essa afinidade, só que eu não via como uma profissão. Sou formada há 10 anos, então tu bota mais um tanto de tempo para trás, a gente não tinha essa noção de que eu poderia ser fotógrafa. Eu pensei, ser bióloga, gosto de bicho. E depois de fazer essa disciplina optativa, eu me apaixonei novamente. Não que me apaixonei novamente, mas eu relembrei que eu gostava tanto daquilo e que era esse caminho que eu ia querer seguir. E aquilo ardeu no meu coração de um jeito que eu terminei minha faculdade. Mas terminando a faculdade, eu já logo mergulhei para começar a estudar sobre isso. Estudei todas as configurações da câmera sozinha, aprendi a fotografar sozinha e depois fui para cursos.
E de lá eu não parei mais. Show de bola. Então, foi um prazer receber a Gabi aqui. A gente conheceu um pouco aí da questão do trabalho dela. E confesso que foi o podcast que eu acho que dos mais legais que eu pude me comunicar até hoje, até porque já conheço a Gabi já de um bom tempo, a gente tem muitas trocas e quero trazer ela mais vezes por aqui. Ah, vai ser uma alegria. Obrigada.